Desanimado, desanimada, sem vontade. Falta disposição para enfrentar aí o dia a dia. É claro, realmente que não é muito fácil e eu te confesso. Porém, temos que entender que a maior parte da angústia que temos está relacionada muitas vezes àquilo que desejamos ter ou ser. E pelo simples fato de nascermos aí sem conhecimento, sem bens materiais, nascermos no ponto zero, acabamos sim no decorrer de nossas vidas buscando muitas vezes nos encontrar aí. E é claro que essa busca, né, pelo simples fato de se encontrar, ela acaba sendo dolorida, não só o fato de se encontrar, mas também de encontrar aquilo que se deseja. E é claro que muitas pessoas acabam se perdendo nessa jornada, nessa busca, porque elas passam a ficar se comparando com outras pessoas. Começam a se comparar com aquelas pessoas que estão próximas, né? Começam a ver o resultado que as pessoas têm e muitas vezes começam a desejar aqueles resultados, acreditando que aquilo vai ser o que vai fazer uma diferença para elas. Quando, na maior parte das vezes, não vai fazer diferença nenhuma. E muitas pessoas, depois que conseguem conquistar, aquelas que conseguem conquistar, percebem que não era aquilo realmente que elas queriam. Então, essa essa situação é só um dos fatores que faz com que realmente você não consiga aí ter uma disposição, né? Outra questão também que é fato essa, né? É que muitas vezes as pessoas não têm o suficiente. E aí estamos, na verdade, pensando naquelas pessoas que não têm o básico, né? E aí fica um pouco mais difícil, né? Porque de manter o ânimo, porque quando a gente fala de básico, a gente já vem aí na cabeça a questão da própria existência, né? Então, para que você consiga existir, você precisa realmente do básico. E é fato que muitas pessoas não têm, muitas pessoas também não conseguem enxergar uma possibilidade, né, com relação a isso. Entender que existe chance, existe oportunidade sim. E é claro também, é difícil mesmo que a pessoa enxergue algumas vezes as chances, as oportunidades que estão aí, elas vão ter dificuldade sim de sair da onde estão. Precisa ter muita energia para realmente conseguir furar a bolha, né? Porque, de certa forma, toda a vida, né? Todas as pessoas são diferentes e todas as pessoas dão vida a uma espécie de filme, né? É engraçado, mas isso é de cada um, né? As pessoas criam a realidade. Como eu estou aqui, na verdade, nesse ambiente, um ambiente simples, né? E resolvi hoje vir criar esse conteúdo aqui para você que está do outro lado, para que você entenda que, independente aí da sua condição ou situação, dá para você sim fazer aí o melhor. O intuito realmente desse vídeo, nesse ambiente, é mostrar para você que existe algumas possibilidades e você precisa ter um pouco de energia para que você realmente comece algo novo, algo que vá trazer aí um resultado satisfatório e que você também entenda que tudo que você fez até agora ou que não fez contribuiu para que você realmente chegasse onde você está, tá? Então, tome um pouco de cuidado com essa questão da falta de vontade, né? Porque quando você não tem vontade, não tem disposição para movimentar as coisas, você acaba não conseguindo alcançar os resultados que
que deseja. E quando você não tem, na verdade, disposição, muitas vezes você acaba não conseguindo nem sonhar. E isso tudo é possível através de reflexões aí. Você pode começar a pensar de forma diferente. Se você começa a se movimentar, a movimentar o seu pensamento de forma diferente, pode ter certeza que as coisas começam a acontecer. Porque os seus pensamentos, eles movem os sentimentos. E o segredo é esse, gente. O segredo realmente é você entender isso. Os seus pensamentos vão mover os seus sentimentos, que vão mover as suas ações, que vão mover o seu resultado. Então, não existe uma outra conta para a vida. É isso. Você precisa entender que a mudança sempre é de dentro para fora. Não é o ambiente a qual eu estou aqui hoje gravando para vocês, um ambiente simples, né? Um ambiente realmente que está aí abandonado há bastante tempo, que vai fazer com que esse conteúdo seja ruim. Eu não posso deixar de forma alguma que fatores externos afetem quem eu sou, mesmo sabendo que existe sim, existe uma interferência, né? Ou pelo menos uma tendência a existir uma interferência. Porque a gente sabe sim que os ambientes influenciam de certa forma as pessoas, né? Quantas vezes você, ao lado de alguém com uma energia positiva, com uma energia maior, você não conseguiu animar aí, recuperar aí os seus ânimos, né? Eu acredito que várias vezes. Você já deve ter experimentado, né, essas sensações aí. Então, da mesma forma que quando você encontra alguém que tem uma energia ruim, você acaba desanimando mais, né? Você acaba ficando mais sem energia. Então, isso significa que existe esses fatores de interferência, como a energia de pessoas e lugares. Você já chegou também em lugares que você sentiu uma energia ruim. Às vezes você está aí na sua casa e você está sentindo uma energia ruim. Então, o que você pode realmente fazer para que você comece a ir para um outro nível? Primeiro, é você entender que qualquer situação que exista referente a você, ela foi criada. E se ela foi criada, ela é uma mentira. Por que ela é uma mentira? Porque as pessoas podem criar aí as mais diferentes realidades. Você pode criar aí uma realidade totalmente diferente da que você tem. Por mais difícil que seja a sua situação, em qualquer ocasião, não importa qual, não importa o que você realmente está passando nesse momento. É claro que eu sei que problemas de saúde são questões um pouco mais complicadas, mas você tem que entender que existem situações na vida que estão sob o nosso controle e outras situações que não estão. Mas mesmo com relação a situações que não estão sob o nosso controle, devemos manter o controle, porque se realmente já não está, a situação já não está sob o nosso controle, e a gente perder o controle, provavelmente a gente vai intensificar o problema. E não é isso que realmente queremos e desejamos, né? Então precisamos sim ter um pouco mais de consciência com relação à nossa vida, dar um pouco mais de valor. Entender que é necessário que começamos a fazer um exercício totalmente diferente de vida e entender que as coisas têm uma ordem, né? Você sempre vai começar aí do básico para o avançado. E as pessoas muitas vezes elas querem fazer aí algo totalmente contraditório. Elas querem começar aí alguma coisa na vida delas, mas elas querem começar pelo avançado. E daí então a probabilidade disso realmente não dar certo é muito grande, né? Entenda que tudo na vida existe esse princípio, essa ordem, né? Você joga uma semente ao solo, a semente brota,
Daí então essa sementinha ela começa, na verdade, a crescer, a se desenvolver até chegar à fase adulta e dar frutos. Então, você percebeu? E depois, é claro, ela dá frutos e depois ela acaba encerrando o ciclo, ela morre, essa planta, essa árvore morre. E na vida tudo é assim, mas você perceba que antes era só uma semente, era algo muito básico. E depois se transforma num organismo complexo, né, onde a planta ela consegue retirar do solo umidade, consegue retirar aquilo que é necessário para que ela consiga aí, sobreviver, né? E consiga se desenvolver também. Então, pense quantas vezes você deixou de respeitar a ordem, você deixou realmente de pensar que você estava lançando uma semente em qualquer situação. Aquele curso, aquela oportunidade de trabalho, começar um projeto novo, desenvolver aí habilidades estudando. Você já parou para pensar que no decorrer das nossas vidas acabamos acumulando uma quantidade tremenda de derrota muitas vezes e isso faz com que realmente o desânimo venha. Outra coisa também é o fato de acreditar que você não é suficiente. Muitas vezes você não acredita que você realmente é capaz de realizar aí algumas coisas que só as outras pessoas são capazes. Porque você não está bem por algum motivo, você deve entender que isso vai passar. Não tem, na verdade, o que o tempo não faça passar. Mas você deve entender que a sua capacidade, ela é igual à das outras pessoas. Você pode fazer aquilo que você realmente desejar. Você pode começar aí a, a fazer as coisas de forma diferente. Você tem realmente esse poder, né? Poder esse que muitas vezes está escondido, porque passamos a buscar comodidade e conforto na nossa vida, ao invés de fazer aquilo que é necessário muitas vezes. Então, se apoiamos em situações que são mais fáceis. Por exemplo, o porquê, na verdade, cozinhar aí, fazer uma comida que seja saudável, por mais simples que seja. O porquê fazer isso, ao invés de comprar um pão, um biscoito, que é tão mais fácil. Porque o que dá um pouco mais de trabalho é o que vai fazer com que você tenha um resultado satisfatório, mas muitas vezes esquecemos disso. E queremos aquilo que é mais fácil, aquilo que é conveniente. E será que realmente aquilo que é mais fácil vale a pena? Você perceba que estudar, buscar um conhecimento numa determinada área dá um pouco de trabalho. Se desenvolver dá trabalho, mas as pessoas não querem realmente isso. As pessoas querem alcançar o sonho, o desejo, conseguir o resultado, mas elas não querem, na verdade, passar pelo processo, elas não querem pagar o preço. E daí então vem aquele sentimento de não conseguir aí o que realmente se deseja, de frustração, de impotência. Vem esse sentimento e vai se juntando com outros, né? E é engraçado, mas a natureza humana tem, na verdade, uma facilidade tremenda em juntar as coisas, principalmente juntar as coisas que não são tão boas assim. Então você consegue acumular hábitos ruins. Você perceba quantas pessoas aí fumam, bebem, se alimentam mal, não praticam exercício. Você já parou para pensar que você pode estar realmente numa situação, numa condição como essa, acumulando problemas esses que no decorrer do tempo vão te trazer aí uma situação muito desconfortável. Agora também entenda que os maus hábitos podem sim trazer para você essa falta de vontade, essa falta de desejo e essa indisposição, né? Por quê? Se você não se alimenta bem, imagina você, o seu combustível é aquilo que você realmente está aí utilizando como alimento, né? Esse é o seu combustível.
E se você não se alimentar bem, vai faltar vitamina, vai faltar minerais, né? Você vai acabar tendo várias deficiências aí no seu corpo, no seu organismo. Deficiências essas aí que vão fazer com que você não consiga essa energia aí para o seu dia a dia, né? Então, o resumo desse conteúdo é que, antes de mais nada, mude aí o que está dentro de você, entenda que as mudanças elas vão sempre partir de dentro para fora. A partir do momento que você mudar o que você tem dentro de você, você pode ter certeza que as coisas à sua volta elas começam a mudar. Comece a pensar que é possível você criar uma outra realidade independente da condição a qual você esteja, da situação a qual você esteja. E você deve começar sempre pelo básico. Então comece pelo princípio, comece pelas coisas simples, né? Levante, cuide da sua higiene pessoal, arrume sua cama, faça o seu café. Ah, mas eu tenho que trabalhar, levante mais cedo, organize o seu horário, os seus horários. Entenda que você precisa descansar. Entenda que você precisa respeitar o seu tempo e você vai precisar deixar aí o celular um tempo guardado, um tempo em off, para que você consiga conduzir a sua vida. Porque esse também é um problema hoje, né? Deixamos todo mundo, ou a maior parte das pessoas, entrarem na nossa casa. Pessoas essas que muitas vezes não têm sequer aí noção do que estão realmente fazendo do outro lado e podem causar um prejuízo tremendo para outros que estão consumindo esse tipo de conteúdo ruim, né? Então, pense nisso, comece a ser mais seletivo ou seletiva, comece a separar as coisas, comece a entender o que é prioridade, né? Comece a pontuar aí o que são, né? Ou quais são as suas limitações. O que é que te mais deixa desconfortável nesse exato momento? Comece a pensar nisso de forma efetiva, comece a entender o que você pode fazer agora para que você mude isso que está te deixando desconfortável. Como, por exemplo, essa falta de vontade, de desejo. Então, se você começar a mudar esses hábitos, se você começar a comer melhor, se você começar a dormir melhor, a tomar mais água, se você começar, na verdade, a praticar qualquer tipo de exercício por um determinado tempo, por menor que seja, todos os dias, mas tem que ser todos os dias. Uma caminhada de 1 quarteirão ajuda muito. Você pode achar que isso não interfere, mas isso interfere de forma direta a sua qualidade de vida. E essas questões podem estar interferindo sim na sua disposição. Daí então, olha só, veja qual prática de exercício, de atividade física que mais te agrada. Uma caminhada? Faça uma caminhada, comece a fazer 0,5 quarteirão, 1 quarteirão, sei lá. Comece, às vezes, a andar aí até dentro do seu quintal, se você tem um quintal na sua casa. Mas comece a fazer. E entenda que assim, você não precisa fazer muito tempo a princípio, você precisa fazer pouco tempo, mas todos os dias. É isso que faz a diferença. Essa constância. Quando você começa, na verdade, a ter disciplina com relação aos seus hábitos, às suas atitudes, você começa a desenvolver resultados que você nunca viu. Esses micro resultados que são gerados através dessas ações, eles fazem toda a diferença. E é por isso que também, com as ações que você antes tinha, antes de ver esse vídeo, você estava passando por esse problema, realmente, por falta de vontade, né? Falta de disposição, né? Então, faltando ânimo aí. Então foram esses resultados negativos, somados ao longo do tempo, que fizeram com que você realmente chegasse onde você está. Agora o que você deve fazer é inverter a estação. Você deve pegar aí bons comportamentos, bons hábitos e começar aí a colocar em prática para que você realmente consiga ter os resultados que você tanto deseja. E não desperdice realmente essa oportunidade aí com relação a estar deixando o tempo passar como se fosse para sempre, porque a cada minuto que vai, um pouquinho da sua vida está indo embora. Entenda que muitas vezes você está vivendo querendo agradar as pessoas a todo momento, está se frustrando com as pessoas, está perdendo tempo com alguns assuntos que não estão sob o seu controle. Pare de fazer isso, deixe a sua energia canalizada para aquilo que você tem controle.
Comece a entender que se você realmente não dosar as coisas, você vai acabar desperdiçando os recursos que você tem a todo momento. E o melhor recurso que você tem sempre é o seu tempo. Então coloque o seu tempo a seu favor. Tire aquelas pessoas que não devem participar da sua vida ou afaste-as. Não junte sentimento ruim dentro de você. Isso não vale a pena. Você já fez o que era necessário. Se você já afastou algumas pessoas, isso basta. Deixe que elas vivam a vida delas e você vai viver a sua. Outra coisa, pare de ficar se preocupando com opiniões que não vão te levar a nada. Porque essas opiniões talvez estejam te impedindo de fazer muitas coisas. Pare de ter vergonha. Comece a trabalhar as suas limitações, comece a pensar em desenvolvimento humano, comece, na verdade, a absorver conteúdos como esse aqui, que tem o intuito realmente de fazer com que você tanto se desenvolva a nível pessoal quanto também a nível profissional. E é claro, espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, que esse vídeo seja valioso, que você realmente entenda que é possível sim mudar agora tudo aquilo que você deseja, que você comece então para que você tenha bons resultados, que você compartilhe com aquelas pessoas que estão precisando ou que de certa forma gostam desse tipo de conteúdo. E é claro, né, não deixe realmente de acompanhar aí o trabalho, de se inscrever no canal e continue aí acompanhando esses conteúdos que têm o intuito de fazer com que você se desenvolva e viva, na verdade, uma vida muito melhor. Se desenvolva tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço e fui!